Nós vamos falar nesse momento sobre os aspectos legais dos credenciamentos, recredenciamentos e aumento de vagas. Obviamente, vamos focar mais no aspecto voltado à educação à distância, embora as regras sejam, de maneira geral, hoje mais ou menos comuns. Mas nós temos na legislação brasileira a necessidade dos credenciamentos institucionais. Toda instituição, ela, para ter o seu funcionamento pleno, precisa de ter um credenciamento. E esse credenciamento ele poderá ser pelo Sistema Federal de Ensino ou pelo Sistema Estadual de Ensino. Pelo Sistema Estadual, apenas as instituições criadas e mantidas pelos órgãos do Estado e do município têm um fluxo diferente que não passa pelo sistema do MEC. Mas nós temos que verificar que essa é uma regra que aplica-se a um número pequeno hoje de instituições, já que a grande massa está no Sistema Federal de Ensino, porque são instituições mantidas ou pela União ou mantidas pela iniciativa privada. Então, vamos deixar de lado o aspecto do credenciamento das instituições mantidas pelo Poder Público Estadual e Municipal e do Distrito Federal, para focar mais no aspecto das instituições do Sistema Federal. Mas é importante que a instituição tenha sempre a sua vida através de um ato de credenciamento. No passado, essas autorizações, os credenciamentos aconteciam por decreto, mas hoje não, elas estão por portaria ministerial. Quer as faculdades, centros universitários ou universidades têm essa regra de um ato de credenciamento que ocorre pelo Ministro da Educação, nem se tratando de instituição do Sistema Federal. A instituição normalmente começa como faculdade, ela pode evoluir para centro universitário, para universidade, mas isso são fases depois de um crescimento institucional. E a instituição, ao buscar esse credenciamento, ele pode buscar sempre com uma definição se vai atuar em educação à distância, em educação presencial ou em ambas. No passado não era permitido, você tinha que ter o credenciamento para atuar como uma instituição presencial e a partir da presencialidade você poderia vir buscar um credenciamento para educação à distância. Mas hoje a legislação flexibilizou e permite que a instituição possa optar por uma área ou por outra ou por ambas. E temos aí algumas instituições que só funcionam através de educação à distância. Optaram por até renunciar os credenciamentos que existiam para os credenciamentos para o segmento presencial, para a metodologia presencial, e trabalhar só com a metodologia de educação à distância, que a legislação até fala erroneamente em modalidades, mas educação à distância não é modalidade, embora o decreto fale em modalidade, não vamos discutir esse aspecto desse evento de hoje. O que nós queremos dizer é que esse processo todo da educação à distância ele foi regulado por um decreto em 2017. Já tinha um decreto anterior, mas foi revogado, tiveram mudanças a partir da edição da LDB, mas hoje o decreto 9.057, de 25 de maio de 2017, regulamenta o artigo 80 da LDB, da 9394/96. Então nós temos um decreto que não foi modificado, ele foi complementado por atos, por portarias normativas, mas é a essência e é fundamental que todas as instituições observem, que queiram atuar em educação à distância, observem essa disposição contida no decreto de 2017. Nós temos que observar sempre a instituição opta por começar, quando busca um credenciamento, ele tem que ter acoplado um curso de graduação ou graduação tecnológica. Então a instituição não pode iniciar só com processo de credenciamento. Ele pode iniciar com processo de credenciamento e pedir autorização de 1 a 5 cursos de graduação ou graduação tecnológica. Fica a critério da instituição. Isso é a faculdade, quando começa, tem naturalmente esse processo.
Nós temos uma excepcionalidade, que é a possibilidade do credenciamento para escolas de governo e universidades corporativas, chamadas instituições do mundo do trabalho. Mas isso é uma área que ainda está dependendo de um complemento de regulamentação, já está previsto na legislação, já está previsto em todas as normas, mas falta um aspecto de funcionalidade que está sendo decidido pelo Conselho Nacional de Educação. Mas o que é certo é que há o direito da instituição, que não é uma instituição que atue com graduação, possa atuar só com pós-graduação, mas tem que ser uma instituição especializada ou escola de governo. Então nós temos aí algumas já credenciadas para esse fim, outras com processo, mas não é a regra geral. A regra geral é a instituição regular que busca o seu credenciamento. Esse credenciamento, então, ele tem que ser dado entrada através do fluxo, e o fluxo de credenciamento acontece periodicamente de acordo com o calendário. Então nós temos aí o calendário do Ministério da Educação que fixa quando inicia o processo tanto de credenciamento, quanto de recredenciamento, quanto de aumento de vagas. Então as instituições têm que observar o calendário, e esse calendário tem sido mantido no ano de 2020. Tiveram mudanças em função da pandemia, mas para 2021 essa portaria ministerial foi até o final de 2020, definiu o calendário, e o calendário já está sendo aplicado para as instituições. Então nós temos aí a regulamentação geral do decreto, e temos as normas que estabelecem os fluxos do processo de credenciamento nas instituições. Esse fluxo tem que ser tramitado pelo EMEC. Todo o sistema do Ministério da Educação hoje, o processo corre pelo sistema EMEC. Você dá a entrada dentro do prazo, abre o processo, dá a entrada da documentação, e a partir daí o trâmite é o trâmite igual do sistema presencial. Ele passa, em primeiro lugar, por uma avaliação feita pelos órgãos técnicos. Normalmente é colocada uma diligência. Essa diligência tem duas finalidades. Primeiro, suprir alguma falta, mas também tem uma finalidade dentro do âmbito ministerial, que é interromper o prazo. Existe um prazo para término dos processos. Chamado, inclusive, está essa polêmica hoje, da aprovação tácita. Mas a aprovação tácita, ela acontece quando não há diligência. Havendo diligência, interrompe o fluxo da entrada, e nós temos que observar sempre, na medida possível, evitar ter pendências para cair em diligência. Mas, com certeza, os processos são todos colocados em diligência, com esse objetivo de dar a oportunidade de corrigir algum ponto ou não, mas a praxe tem acontecido isso. Uma vez analisado e estando tudo ok por parte da Secretaria de Regulação, encaminha para o INEP para fazer a avaliação. E aí temos a novidade, que é a avaliação virtual. Essa avaliação tem, inclusive, um instrumento, um manual de boas práticas para a avaliação virtual. Na realidade, nós temos que verificar que os instrumentos de avaliação, eles foram definidos pelo INEP em 2017. Nós temos 4 instrumentos de avaliação: avaliação de credenciamento, instrumentos de avaliação de recredenciamento, presencial à distância, o instrumento é o mesmo, autorização de curso e reconhecimento ou renovação de reconhecimento de curso. Então, esses instrumentos, apesar de já terem alguns anos, eles estão em vigor, não há mudança nos instrumentos. Alguns estudos estão sendo feitos, mas a instituição tem conhecido, desde agora, qual é o instrumento que vai ser utilizado no seu processo. A avaliação virtual, ela está ocorrendo para alguns casos. Não temos avaliação presencial extinta. Está sendo utilizado, em alguns casos, a avaliação presencial, mas a tendência maior é a da avaliação virtual, chamada avaliação virtual em loco. E temos aí, por parte do Ministério da Educação, um manual de boas práticas. Na verdade, o INEP
já editou, está disponibilizado, é de abril de 2021, esse manual de boas práticas para os credenciamentos. E aí nós temos que convir que o trâmite com avaliação virtual está sendo até mais rápido, embora ainda é uma grande interrogação, como é que isso vai funcionar em grande intensidade. Mas está andando e vamos somar esforços nessa direção. Feito a avaliação, abre o prazo normal de contestação a essa avaliação. E essa contestação é feita por um meio recursal que a instituição pode fazer ou o Ministério da Educação pode fazer para a CTA, Comissão Técnica de Acompanhamento de Avaliação. A CTA tem feito reuniões regulares, virtuais. Você pode, inclusive, ter a oportunidade de fazer sua sustentação oral, você, procurador institucional, e ter a oportunidade de, nesse processo, você mostrar que houve alguma falha do avaliador tal, e até pode ser designada uma nova comissão. Mas, uma vez passada essa fase, o processo volta para a Secretaria de Regulação, que vai encaminhar para o Conselho Nacional de Educação o processo de credenciamento institucional. Esse credenciamento institucional, ele, chegando no Ministério da Educação, no Conselho Nacional de Educação, é distribuído para um dos relatores, para um dos conselheiros, que será o relator na Câmara de Educação Superior, e esse parecer é dado, aprovado ou negado. Se for negado, cabe recurso ao Conselho Pleno. Mas, se for aprovado, vai ao Ministro da Educação para homologação. Uma vez homologado, pode ser editada a portaria de credenciamento. Mas não pode existir o credenciamento sem ter autorização de curso. E o processo de autorização de curso, ou os processos de autorização de curso, passam também pelo INEP e pela CTA. Então, você tem a avaliação do curso, você tem todo esse encaminhamento, só que o ato de autorização desse curso, ele é dado pelo secretário de regulação, não é pelo ministro. Então, você tem o ato da portaria ministerial do credenciamento e você tem a autorização de curso. Se houver uma negativa desse curso, você pode até recorrer, e é direito de recorrer ao Conselho Nacional de Educação. E aí vai aquele fluxo todo que nós já mencionamos. Vai ao Conselho, a designação do conselheiro, e é dado o parecer. Se o parecer for negado, for mantendo a regulação, a negativa da regulação, você pode recorrer ao Conselho Pleno, que pode modificar, mas não tem sido praxe a modificação, não tem sido normalmente mantida a decisão do Conselho, no Conselho Pleno, do que foi decidido na Câmara, até mesmo porque no Conselho Pleno são os conselheiros da Câmara Básica e da Câmara Superior. Então você tem aumenta, mas você continua tendo os conselheiros da Câmara Superior que decidem em grau de recurso aquilo que julgaram em primeira instância, poderíamos chamar em termos assim. Bom, esse é o fluxo dos credenciamentos institucionais. Uma vez credenciada a instituição, tem um prazo para implantação. Você tem um tempo, de um ano, que você pode pleitear, esperar um pouco para começar, mas se você perder esse prazo, você perde o processo. Você não tem a possibilidade de prosseguir esse seu processo se ele tiver uma posição negativa. Então, o fluxo de credenciamento acontece dentro desse aspecto e, naturalmente, é o credenciamento, falamos aí em linhas globais, para as instituições novas. Os credenciamentos para a educação à distância, de quem já está credenciada, é semelhante. Mesmo se você é uma universidade, um centro universitário, tem que passar por um processo de credenciamento para a educação à distância. Você não pode implantar a educação à distância na autonomia universitária. É até uma norma questionável, mas está previsto na legislação e mesmo as universidades têm necessidade de buscar o credenciamento e depois do credenciamento, anos depois, voltar a ter o recredenciamento institucional. Feito essas considerações sobre o credenciamento, vamos falar rapidamente sobre os recredenciamentos. E o que é o recredenciamento?
é um novo ato de credenciamento, praticamente. É uma renovação daquele credenciamento. E o fluxo é normal, é o fluxo que nós já comentamos. Antes do término do prazo, a instituição tem que pedir o recredenciamento. Protocolo no EMEC, vai para a análise das sedes, vai ao conselho, ao INEP, depois ao conselho, até ter a portaria do recredenciamento institucional. Se a instituição perder prazo, não deu entrada do recredenciamento, ela entra em situação de irregularidade. Inclusive pode ter medidas punitivas, e essas medidas punitivas podem ser a suspensão da autonomia, o ingresso, proibição de ingresso de alunos, e pode inclusive chegar ao ponto até do descredenciamento institucional. Nós tivemos casos de instituições, e não foram poucas, que foram descredenciadas porque não deram entrada no prazo normal dos seus credenciamentos. Essas considerações estão todas em diversas portarias normativas. Nós não vamos aprofundar as portarias normativas, mas são portarias ou portarias normativas que vieram a partir de 2017, fixando esses critérios de funcionamento. Para os cursos, há uma observação também que tem um ato que permite que você tenha parte do curso sendo ministrado por educação à distância, sem ter o credenciamento. Então, ou seja, a instituição optou por não buscar o credenciamento. Ela pode utilizar 20%, 30% ou até 40% em cursos de graduação. Pós-graduação não pode, lato sensu não pode, porque são cursos que têm um reconhecimento e não existe reconhecimento para cursos de pós-graduação lato sensu. Então, o que nós temos com ver é que as instituições podem pedir as autorizações de cursos dentro, observando também o calendário. Então, a instituição tem que estar presa a esse calendário, não pode pedir fora do prazo. Se a instituição tem autonomia universitária, universidade ou centro universitário, ou aquelas hipóteses de instituições de alta competência reconhecida pelo Ministério da Educação, existem algumas faculdades que têm esse reconhecimento da alta competência. Elas podem também pedir, fazer a implantação de cursos por educação à distância sem passar pelo crivo do Ministério da Educação. Mas tem que observar bem algumas normas. Direito e medicina não pode. Esse tem que passar pelo Ministério da Educação. Mas cursos de outras naturezas podem ser criados por um ato da reitoria. Então, a reitoria, calcada na sua decisão do Conselho, e depende do seu estatuto, do seu regimento, mas edita um ato e de credenciamento, de autorização daquele curso. E esse curso ele é autorizado, mas ele tem que ser reconhecido. Então, quando o curso está no meio, um pouco antes do meio, você tem que pedir o reconhecimento do curso. Sem reconhecimento, você vai ter dificuldades, inclusive na expedição de diplomas e tudo isso. Esses dois primeiros momentos, nós falamos dos credenciamentos e dos recredenciamentos para a educação à distância. E vamos destacar agora os aumentos de vaga. Então, as instituições podem pedir aumento de vagas em qualquer, por sua decisão, mas se for uma instituição com autonomia, ela tem esse mesmo direito que foi para a criação do curso. Então, ela pode aumentar vagas, mas ela tem que observar algumas regras que estão previstas na legislação. Então, você não pode aumentar a vaga, por exemplo, num curso que não está em funcionamento. Você tem que ter o curso em funcionamento e tem que ter uma demanda acima de 1 para aumentar a vaga. Então, você não pode ter uma necessidade social 0,3, por exemplo, ou seja, para 100 vagas, você teve 30, você não tem direito a aumentar vagas. Mas se você tem uma demanda acima das suas vagas, você pode fazer o aumento de vagas. Agora, nós temos uma situação nesse ano de excepcionalidade. Há uma tendência forte do crescimento da educação à distância, e esse crescimento da educação à distância acontecerá em função dessa situação toda atravessada em 2020 e 2021. Então,
pode ser que até se justifique esse aumento com base numa expectativa de demanda. Mas isso não está na legislação. Está na legislação que você tem que observar aquelas disposições que estão na portaria normativa para poder pedir o aumento de vagas ou auto-aplicar o aumento de vagas. Se é uma instituição que não tem autonomia, ou seja, uma faculdade, tem que fazer o processo de aumento de vagas e observar o calendário. Esse calendário é de um mês e você tem que pleitear, apresentando todos os elementos necessários e ter essa possibilidade de ter o deferimento, ou parcial, ou integral, ou em deferimento, do seu aumento de vagas. Se houver um deferimento, cabe recurso ao Conselho. Mas a Secretaria de Regulação que decide essa possibilidade de você aumentar as vagas ou não. Existe uma figura da autorização provisória, mas que na prática não está acontecendo. Mas a legislação permite uma autorização prévia de você poder ter aumento dessas vagas sem passar por esse trâmite todo. Então você pode previamente conseguir que a Secretaria de Regulação te permita o aumento de vagas. Agora, o importante também é que nós estamos observando vários casos até de descredenciamento, de desativação de cursos, de redução de vagas, porque a instituição tem que analisar bem se há realmente uma necessidade desse aumento de vagas. Nós entendemos que o momento é propício para o aumento de vagas. A tendência, o crescimento, todos os estudos mostram de um forte crescimento da educação à distância. E você ficar estrangulado sem ter vagas é uma coisa cruel. Você tem demanda, mas não tem as vagas oferecidas. E você não pode oferecer vagas ou praticar vagas além do que foi autorizado. Se você tem essa limitação a 200 vagas, você não pode ter essa matrícula de 250. Agora, o aumento de vagas é sempre para o primeiro período, para o primeiro ano ou período, depende da sua estrutura curricular. Não pode, por exemplo, aumentar vagas para o quarto período. Então, você tem que começar com o aumento de vagas na turma que você vai começar, que corresponde sempre à primeira turma daquele curso. Agora, uma coisa que é interessante é, quanto à educação à distância, a possibilidade de criação de polos. Então, nós temos uma instituição que tem a possibilidade de criar 50 polos, 150, 250 polos, mas está presa ao número de vagas. Então, se você, por exemplo, é uma faculdade e você tem um curso com 400 vagas autorizadas, mas você tem o direito a colocar 50 polos, em tese você pode colocar esse curso em 50 polos, mas você só tem 400 vagas. Então, como é que você vai dividir essas vagas e dar para cada polo lá 10 vagas, 5 vagas? Não é impraticável. Então, você tem que analisar muito, e essa criação dos polos é possível fazer, mas você, se tem autonomia, você aumenta as vagas. Se você não tem autonomia, você fica preso naturalmente às vagas que o Ministério te autorizou. Então, o que nós queremos falar é nesse aspecto dessa matéria, é uma matéria bastante complexa e que as instituições podem, naturalmente, a partir das normas existentes nas portarias vigentes, que modificam com frequência também. Então, é importante você estar sempre atento, porque uma portaria, às vezes, ela é revogada, ela é modificada, ela é alterada, sem um grande alarde. Então, você tem que estar sempre atento à legislação e poder fazer esse seu processo de aumento da expansão, que é sempre necessário. Os aspectos da legislação, nós estamos fechando nesse momento desse nosso encontro, mas colocando à disposição de todos vocês que participam desse encontro a possibilidade de formular consulta, e nós teremos o máximo prazer em poder responder a vocês no prazo mais curto possível. Observem bem o prazo, o calendário está aí disposto, já é de conhecimento, nós temos já estabelecido pelo Ministério da Educação quando começa, quando termina. Não deixem para o último dia, porque no último dia sempre corre risco de cair o sistema e aí não ter possibilidade. Lembrem que se você vai pedir alguma coisa ao MEC, você tem que ter
as reservas também para pagamento da taxa, se o caso é um credenciamento, tal, você sabe que vai ter que pagar a taxa quando você termina o processo, e sem pagar a taxa, seu processo é arquivado. Não adianta pedir e depois você ter dificuldade, você já tem que fazer um provisionamento. E esse pagamento de taxa acontece quando você termina o processo, fechou o processo, emitido a guia, e você paga esse. Se você tiver algum crédito acumulado, utiliza aquele crédito, mas se não tiver o crédito, você tem que desembolsar mesmo o valor, e esse valor ele é um valor que não é pequeno hoje, é relativamente substancial. Então, o que nós queremos passar para vocês é essa disposição de colaborar, desejar que as instituições cresçam, desenvolvam por educação à distância ou presencial, mas sabendo que a educação à distância hoje caminha em fortes passos para um aumento significativo de alunos, principalmente nesse pós-pandemia, onde nós vamos ter, mesmo mantendo o sistema presencial, mas haverá muita demanda para a educação à distância. E uma coisa que nós queremos deixar para finalizar, uma recomendação, uma sugestão, é que sempre pensem na atualização constante dos cursos. Esses cursos eles precisam ser, mesmo se ele está autorizado, você tem que pensar no mercado, como é que está o mercado, e trabalhar, porque às vezes você tem um mercado de aluno, mas não tem um mercado de trabalho. Então você tem que pensar sempre naquilo que é melhor e ter cursos de requalificação para o funcionamento. O curso de pós-graduação tem a necessidade de ser criado pela instituição, não há autorização, mas para trabalhar com pós-graduação à distância, a instituição tem que estar credenciada. Então, são essas considerações e nós esperamos que tenha sido proveitoso para vocês esse nosso encontro.